Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 61 a 63 do livro de Isaías, versículos 1 e 2 do capítulo 61. Esta descrição do Messias e de sua unção diz respeito à missão ao ministério de Jesus Cristo. Para cumprir o propósito de seu ministério, Jesus foi investido do Espírito Santo. O seu ministério ungido envolveu a pregação das suas boas novas aos pobres, os humildes e os que sofrem, a cura dos que estão espiritualmente e fisicamente doentes e quebrantados, a ruptura do controle do mal e a libertação das pessoas do controle satânico, a abertura dos olhos espirituais do povo para que pudessem ver a luz da mensagem de Cristo e ser salvos. Quando Jesus iniciou o seu ministério, citou estes versículos e os aplicou a si mesmo em Lucas 4, versículos 18 e 19, lendo até a parte do ano aceitável do Senhor, que significa uma nova era de bênção. O dia da vingança não foi citado por Jesus, uma vez que o dia da vingança não aconteceria antes da sua segunda vinda. Versículo 3. A ênfase aqui na inversão de sofrimento para a restauração. Carvalhos de justiça significa que seu povo será grande, frutífero, duradouro e resistente. Versículo 4. Os quebrantados se tornam, por meio do Messias, criativos restauradores das tristes situações com as quais o homem teve de conviver por tanto tempo. Todo ideal humano acaba em ruínas neste mundo de morte, mas a nova cultura de vida na cidade de Deus prosperará para sempre. Versículos 5 e 6. Novamente, vemos o tema de estrangeiros servindo o povo de Deus e a riqueza das nações afluindo para Jerusalém. A ideia de que todos os membros do povo de Deus atuariam como sacerdotes para as nações remete a Êxodo 19, versículo 6, passagem em que Deus fala a Moisés que os israelitas seriam para ele reino sacerdotal e povo santo. Em virtude do fracasso do seu povo em atuar dessa forma, Deus tinha trazido juízo contra ele. Versículo 7. Israel receberá a porção dobrada de bênçãos para compensar a porção dobrada de castigos do seu exílio. Versículo 8. De acordo com Isaías 24, versículo 5, o juízo devastador de Deus sobreveio a Israel por ter quebrado a aliança eterna. Mas agora Deus o estabelecerá novamente como seu povo restaurado. Versículo 9. No pacto abraâmico, ou seja, na aliança com Abraão, Deus prometeu que os descendentes de Abraão gozariam de grande bênção, o que apontava para a felicidade e prosperidade. Versículos 10 e 11. Isaías irrompe num hino de louvor em resposta ao oráculo que ele acaba de entregar. Ele emprega o tema do vestuário para relatar que assume a salvação e a justiça de Deus. Essas não eram vestes comuns, mas vestes de noiva. Essa imagem envolve a metáfora de Deus como marido do seu povo. Depois do retorno de Cristo, todos os que fazem parte do seu reino se alegrarão. Eles se vestirão de vestes de salvação, o que simplesmente significa que serão inequivocamente identificados com Deus e os outros fiéis que ele remiu e comprou. Eles também usarão um manto de justiça, ou seja, viverão de acordo com os padrões perfeitos de Deus, sua bondade e verdade. Agora nós vamos estudar o capítulo 62, versículo 1 do capítulo 62. Por amor ao povo redimido de Deus que habita em Sião, o interlocutor aqui, que pode ser Isaías, Deus ou o Messias, não se calará até que a transformação espiritual de Jerusalém esteja completa. Luz é um tema importante que descreve a obra de Deus entre o seu povo. Ela também está associada ao Messias. Versículo 2. Os nomes e seus significados estavam geralmente associados ao caráter ou à reputação de uma pessoa. O nome novo dado por Deus a Israel indica uma mudança de condição para o povo de Deus. O novo nome de Jerusalém refletirá a nova situação de Israel como favorecida do Senhor. Versículo 3. A futura posição elevada de Israel é comparada a uma coroa. Versículos 4 e 5. Os nomes de Israel são mudados de nomes que indicam sua solidão, como abandonada e arrasada, para nomes que revelam uma relação íntima, como minha delícia e casada. Aqui é uma metáfora de Deus casado com seu povo, como um marido com sua noiva, que comunica a intimidade e a exclusividade da relação. Assim como uma noiva só pode ter um marido, assim também Israel só pode ter um único Deus. Versículos 6 e 7. Os guardas sobre os muros eram os que ficavam de vigia para alertar os habitantes da cidade acerca de notícias ou perigos. Os líderes do povo de Deus são comparados a guardas cujas responsabilidades incluíam o encorajamento do relacionamento do povo com Deus. Isaías os exorta para que continuem clamando a Deus, para que ele continue seus esforços na restauração. Versículos 8 e 9. Deus disciplinou seu antigo povo segundo as maldições da antiga aliança, com conquista de Israel por outras nações. Mas aqui ele jura, com grande solenidade, manifestar a sua glória através da sua misericórdia e restauração, a fim de satisfazer o seu povo. Versículo 10. Aqui anima-se o povo a fazer um caminho de fácil acesso a Sião. Um caminho é uma imagem frequente em Isaías para a remoção de barreiras entre Deus e o seu povo. Uma bandeira marca um local de encontro para o remanescente reunido e um ponto de reunião para um exército.
Versículo 11. Deus estende às nações a oportunidade de elas fazerem parte de Sião. Este versículo se refere à segunda vinda de Cristo para estabelecer a verdadeira justiça na terra e trazer honra a Jerusalém por causa do seu nome. Versículo 12. Esses nomes indicam a posição exaltada do povo de Deus e também o cuidado que Deus manifesta por ele. Agora nós vamos estudar o capítulo 63, versículo 1 do capítulo 63. O versículo começa com uma pergunta do guarda e a resposta de Deus. O Deus guerreiro travou o combate e está voltando manchado de sangue e vitorioso. Talvez Edom, com sua capital Bosra, represente todas as nações que se aproveitaram do povo de Deus no decorrer dos anos. Versículos 2 e 3. O Salvador explica a cor vermelha de suas vestes como tendo resultado de seus atos de castigo contra os inimigos de Israel. O suco de uva respingando e manchando suas vestes é, na verdade, o sangue daqueles que foram destruídos como castigo. João faz alusão aos versículos 1 a 3 quando descreve a segunda vinda de Cristo, o Rei Guerreiro. Versículo 4. O futuro ajuste de contas que o Messias fará com os ímpios coincidirá com a redenção que trará a Israel. Versículo 5. A futura salvação de Israel será um ato realizado pela mão do próprio Senhor. Versículo 6. Por fim, o objeto da ira guerreira de Deus é explicitamente identificado como sendo os povos. A descrição dos povos como embriagados no furor de Deus invoca a metáfora do cálice da ira de Deus. Versículos 7 a 9. Isaías contempla o passado distante da história de Israel e lembra a graça e as misericórdias de Deus. Estes versículos falam em termos gerais dos muitos louvores de Deus e da angústia de Israel. O foco posterior na travessia do mar leva à conclusão de que, mesmo aqui, o profeta alude à escravidão no Egito e ao livramento de Deus. O anjo da sua presença alude ao papel do anjo no momento da travessia do Mar Vermelho. Versículo 10. Apesar de todo amor eletivo e simpatia do Senhor, Israel continuamente lhe deu as costas e desprezou a sua benignidade. Aqui lemos uma ilustração do fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, uma voz que somente uma pessoa pode ser entristecida. Versículos 11 a 13. Senhor, mesmo com toda a perversidade de seu povo, nunca se esqueceu de sua aliança e nem os abandonou totalmente. Ao comparar o seu atual estado de desilusão com a sua condição de bênção experimentada na geração de Moisés, o povo de Israel lamentou ter perdido os poderosos feitos de Deus em seu favor e suplicou que o Senhor não os abandonasse. Versículo 14. O propósito do Senhor com Israel era o de torná-lo grande, de modo que seu nome seja glorificado no mundo inteiro. Versículo 15. Por amor do seu povo, Isaías perguntou a Deus se ele havia mudado seu sentimento em relação a Israel e fez uma oração para que ele renovasse suas misericórdias para com a nação, como já havia feito no passado. Versículo 16. O apelo é feito a Deus como um filho apela a seu pai. A paternidade de Deus supera até mesmo a de pai Abraão e a de seu filho Jacó, ou Israel, que deu seu nome aos seus descendentes. Esse teria sido a mais ardilosa tentação e pecado dos judeus, acreditar que apenas o fato de serem descendentes de Abraão e Jacó segundo a carne seria o suficiente. Versículo 17. O sentido é que Deus permitiu que eles se desviassem e ficassem com o coração oprimido. Eles não estavam negando a própria culpa, antes a estavam confessando que, por causa disso, Deus os havia entregado às consequências de suas escolhas iníquas. Versículos 18 e 19. Os babilônios, entre outros, tinham ocupado a terra que havia sido dada a Israel e profanaram o santuário de Deus. A queixa de Israel era que a sua situação de abandono era comparável à das nações que não tinham um relacionamento especial com o Senhor. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 61 a 63 do livro de Isaías.